juntamente com os discípulos, uma numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, versículo 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Versículo 48. E muitos o repreendiam para que se calassem, mas ele cada vez gritava mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. 50. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto, deu um salto e foi ter com Jesus. 51. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. 52. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguiu Jesus a estrada fora. E hoje de manhã eu separei esse dia porque Celso tinha falado que eu ia ministrar a palavra. Então eu falei: Senhor, não quero trazer qualquer palavra para o teu povo, porque nós somos uma igreja santa. Você é especial para Deus. Você é menina dos olhos do Senhor. E você tem que receber o melhor. Então eu troquei minha folga. Eu falei: a palavra é hoje? Eu vou dar o melhor para o Senhor. Aleluia. Eu separei esse dia para me consagrar. E eu comecei a dormir porque eu estava cansada, né? Ontem nós fomos para uma visita, porque como o Chelsea falou, nós estamos numa grande obra. Nós não temos tempo para poder aplicar de brincadeira e de palhaçada. Nós estamos fazendo uma grande obra. E Deus, Ele quer aquelas pessoas que têm compromisso com Ele. Aleluia. Quando você está compromissado com o reino de Deus, você não tem tempo para brincar. Tudo tem o tempo certo. Mas esses últimos dias têm sido tempos difíceis, tempos de guerra, que o Senhor está chamando mulheres, que o Senhor está chamando jovens, crianças, independente da sua idade. E aí o Fábio saiu para trabalhar, eu fiquei dormindo, ronquei bem a beça. E de repente eu escuto uma voz cantando um cântico que dizia: recebe a cura, recebe a unção. E essa voz estava cada vez mais alta. Eu falei: vou ter que acordar. Poxa, o Espírito me deu mais tarde. Poxa. O Senhor falou: levanta. Levantei, comecei a orar. E o Senhor me deu essa palavra: filho de Davi, tem misericórdia. Porque aquela minha vizinha estava gritando tão alto que eu tive que acordar. E não foi diferente na vida do cego de Jericó. E quem era Bartimeu? Não sabemos o seu nome. Porque Bar significa filho. Diga: filho. Filho. E Timeu era o nome do pai dele. Então Bartimeu, ele não tinha nome. Ele era filho de Timeu. Ele ficou conhecido como filho de Timeu. Imagine você, uma pessoa que não tem nome, que não tem identidade própria. Era ele, esse cego. E eu comecei a mergulhar nessa história. Timeu foi um general que servia a Israel na época do descartamento de Betel. E que o Senhor... E na época esse Timeu, ele era esse grande general, ele estava à frente dos soldados de Israel. E na verdade, ele começou a guerrear e se tornou um homem bem sucedido na região. Quando o domínio do Império Romano aconteceu, seus bens foram confiscados e o soldado teve a aposentadoria cortada. O pai de Bartimeu, ele era líder, ele tinha conquistado posses. Mas quando o Império começou a reinar, o Império Romano, ele teve esses bens cortados. Imagina um homem que trabalhou a vida inteira, que teve a sua aposentadoria e disse: agora eu vou descansar. Mas quando o Império Romano começou a reinar, foi lá e confiscou e tiraram o bem desse homem. Esse homem começou a ficar revoltado. Não, eu não aceito. Quem é esse império que se levanta? Eu quero os meus bens de volta. E Bartimeu, ele começou a liderar várias sedições para destabilizar o governo do Império Romano. E ele começou a lutar. Ele fazia, eu imagino, nesses últimos dias, que ele fazia passeatas tentando pegar o direito dele, porque o direito era dele. Imagina você tirar um direito que é teu, que é propriedade tua. E Timeu, ele começou a ficar revoltado, e ele começou a juntar pessoas e fazer decisões. E o Império Romano, ele foi identificado pelo Império Romano como uma pessoa perigosa aos seus objetivos. Então Timeu foi preso
foi perseguido, preso e morto por causa das suas sedições. Ele foi preso, ele foi perseguido e ele foi morto. E naquela época diz a história que a morte era morte de cruz. Bartimeu poderia muito bem ter sido calculoso, ter esperado no Senhor para que o Senhor então, desse a sua senha na hora certa, porque o Senhor ele não chega atrasado. Não, mas Timeu, o pai, começou a fazer decisões. Ele começou a lutar pelos seus direitos com o seu jeito, como que ele, um homem, poderia ganhar um império, de forma nenhuma. E esse homem foi perseguido, esse homem foi morto, e esse homem foi crucificado. E naquela época, diz a história, que naquela época era comum crucificar pessoas que prejudicassem a ordem do governo. E era comum também eliminar os filhos ou torná-los deficientes. Então Bartimeu ele teve o globo ocular dele tirado por causa do pai dele. O pai dele morreu e ele, como filho, teve o globo ocular tirado. Ou seja, ele não era cego de nascença. Ele sofreu agressões. Eu vejo Isaac, imagino que ele deve ser um menino na época, porque Bartimeu, a Bíblia não fala da sua idade. E ele começou a mendigar. Fazer o quê? Estava cego, estava sem ninguém, não tinha pai, estava órfão. Ele estava sofrendo maldições hereditárias. Ele mereceu, ele fez alguma coisa para merecer aquilo, ele não fez. Talvez você esteja pensando, estou passando tantas coisas na minha vida que eu não mereço. São maldições, mas o Senhor ele trouxe você aqui para quebrar essa maldição na tua vida. Para quebrar essa maldição hereditária que para sobre o teu lar, sobre a tua família. Para parar com esse repeteco de história. O Senhor ele te trouxe aqui. Ele te marcou esse encontro. Ele marcou este dia para curar a tua história e a tua casa e a tua descendência. E ele começou a mendigar porque era a única alternativa que ele podia fazer naquela época. Ele estava na beira do caminho, diz aqui no versículo 46, à beira do caminho mendigando, porque era o único recurso que tinha para ele. Mas, como diz minha mãe, quando alguém tem uma deficiência, a gente sempre acaba adquirindo outras. Ele não podia enxergar, mas ele podia o quê? Ouvir. E ele ficava ali na beira do caminho com fé. Ele poderia ter ficado com depressão, com síndrome. Porque quando nós sofremos acusações, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Se recolher. Se achar coitadinho. Se achar, ai, coitadinho de mim. Ah, não poderia ter feito isso comigo. Aí a gente começa a recuar e começa a dar espaço para Satanás entrar na tua história e fazer uma bagunça. Mas o Senhor ele te dá esse exemplo hoje tão profundo. Talvez você não tenha conhecido esse cego de Jericó dessa forma. Mas o Senhor ele trouxe à tona para você ver que não existe só você no mundo sofrendo. Talvez você possa estar pensando, só tem eu passando por essa necessidade, só tem eu passando isso, sempre é comigo. Eu mesmo falo isso, essa palavra primeiramente é para mim. Poxa, sempre acontece isso comigo, eu sempre sou perseguida. Mas aquele homem, ele não fez nada para poder estar sofrendo aquelas acusações. Para estar daquele modo, mendigando e usando aquela capa. E o Senhor passava naquela época curando, o Senhor ele passava fazendo milagres. Aleluia. E ele então com o coração cheio de fé, ele não estava com o coração de tristeza não, diga assim, o coração dele estava puro. Nós temos que estar com o coração puro, ainda que você esteja sofrendo perseguição, calúnia, defamação, enfermidade, mantenha o seu coração puro. Aleluia. Mantenha os seus caminhos, os seus passos, os seus pés firmes na rocha. Não fique toscanejando, não fique com ânimo dobre, pensando, será que o Senhor vai fazer? Mas essas promessas que eu tenho, eu não acredito que Deus vai fazer não, porque na minha vida todo mundo deu para bandido, na minha família todo mundo deu para prostituição, como ser alguma coisa que eu nunca vi? Eu fui criado no meio de tanta marginalidade, eu fui criado no meio de tanta prostituição. Meu pai não me deu amor, mas hoje você tem um filho. Aleluia. E seu posicionamento diante da tua casa é ser um sacerdote. Aleluia. É orar, é buscar. Mas hoje você é mãe. A sua função na sua casa é edificar. Se você é filho, a sua função na sua casa, a casa, ela é feita assim, O pai, ele é o teto. E a mulher,
ela é a coluna e os filhos são a parede. Aleluia! E o Senhor nos trouxe aqui para você parar um pouquinho de reclamar. Porque cada vez que você reclama da sua situação, você fica mais egocêntrico, você fica olhando só para o seu umbigo. Mas o Senhor, Ele te chama a sua atenção nessa noite. A palavra não é muito boa, mas talvez não seja bom para o seu paladar, mas para o teu estômago vai fazer efeito. O Senhor, Ele te trouxe aqui para você tomar um posicionamento. Porque muitas das vezes você está perfeito e você fica procurando desculpa para fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos. Ei, o Senhor está te chamando para fazer uma grande obra. O Senhor está te chamando para quebrar essa maldição na tua vida. Você não é coitadinho, você não é dondoquinha, você é homem de Deus e Deus está te chamando. O Senhor está te procurando. Cadê você? Aleluia! Aleluias. E aquele homem, ele começou a mendigar. Versículo 47. E ouvindo que era Jesus, se você está cego, pelo menos escuta. Glória a Deus. E ouvindo que era Jesus, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Mas não foi qualquer clamor. Não foi, amado. Foi o clamor da alma dele, do coração, do espírito. Porque talvez você seja tocado só na tua alma. A alma é emoção. A alma é emotiva, uma hora quer, outra hora não quer. Mas quando a palavra entra no teu interior, no teu espírito, a palavra do Senhor diz que aquele semeador saiu para semear e caiu em cada tipo de lugar, entre espinhos e entre outros lugares, mas teve uma terra boa, uma terra bem adubada, e aquela semente caiu e germinou. E o Senhor quer que essa palavra caia na semente do teu coração, porque Ele quer te curar, Ele quer te sarar. E aquele homem gritou: Filho de Davi, tenha compaixão de mim, tem misericórdia. Eu me vejo como um nada. A sociedade não acredita em mim. Eu acredito, vamos imaginar a Praça 15. Vamos imaginar aí um lugar onde tem um mendigo. E eu comecei a imaginar, porque muitas das vezes esses mendigos pedem esmola e a gente muito menos libera a paz do Senhor. Libera a paz porque você é profeta do Senhor. E aquele homem começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim porque eu estou nessa situação, não porque eu quero. Talvez você está no beco sem saída. Não é dinheiro que vai mudar as circunstâncias, mas somente o Senhor. Você precisa de um milagre. E o Senhor está aqui para poder operar um milagre na tua vida, na tua casa. E aquele homem começou a gritar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, Priscila, mas tem tanto tempo. Aquele homem, a Bíblia não fala quanto tempo ele ficou ali naquela beira daquele caminho, gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas uma coisa eu sei, que o Senhor chega na hora certa. O tempo dele é kairos. O tempo dele é perfeito. Mas você precisa estar posicionado, porque senão o filho de Davi vai passar e você vai continuar nessa mesma situação, nessa mesmice, nessa mesma oração, nesse mesmo lamento. O Senhor, Ele quer que você mude, mas você tem que provocar o milagre. Naquela hora que eu levantei de manhã, eu levantei porque eu comecei a ouvir a adoração daquela mulher, e ela adorava, e ela adorava. O Senhor quer que você clame, o Senhor quer que você chore, o Senhor quer que você faça algo diferente. Porque aquele homem, ele começou a clamar, e as pessoas falaram: cala-te, ele não vai te ouvir. Ah, não, quem é você, né? Ah, não, Ana, quem é você? Ô, João, quem é você? Você não é um nada. Você é um desprezível. Quem é você? Você acha que você vai chegar onde? Você acha que você vai chegar onde com essa tua deficiência? Eu acredito, são pensamentos meus que aquela sociedade falava para aquele homem. Mas ele tinha fé. E a fé é o quê? A fé a gente vê? Não, a gente crê. E ele começou a convocar o milagre dele. Ele gritava, aí que ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi. Versículo 48, muitos se repreendiam para que se calassem. Satanás quer tirar o teu foco. Satanás quer te calar, ele quer te paralisar, ele quer que você fique quietinho aí, ó. Boca fechada, sem sonhar e sem raciocinar, por favor. É isso que o mundo das trevas fala para você. Porque se você começar a raciocinar, a palavra de Deus diz que o nosso mundo é um mundo o quê? Racional.
O Senhor é um Deus de inteligência. Ele é um Deus de sabedoria. E cada vez que você fica caladinho no teu lugar, recuando, com medo, você começa a entrar em prisões invisíveis. Mas o Espírito Santo de Deus diz para você: levanta-te. Clama a mim. Jeremias 33, versículo 13: respondeste-ei e farei coisas grandes e firmes. Oh, clama a mim, igreja, porque eu não mudei. Eu sou o mesmo Deus do antepassado. Eu sou o mesmo Deus da igreja primitiva. Eu não mudei. Eu sou o mesmo. Aí eu comecei a falar: Senhor, por que não aparecem tantos milagres como antigamente? Por que, Senhor? Será que alguma coisa é impossível para esse Deus? E eu dentro do ônibus fazendo minha leitura, entra um Senhor perto de mim. Para viver o sobrenatural é preciso romper o natural. Entra um Senhor fedendo a cigarro. Meu Deus do céu. Está atrapalhando a minha leitura, eu pensando. Olha só, hein. Está atrapalhando a minha leitura. Eu falei, vou fechar o livro. Fechei o livro. Vou ver o que Deus quer fazer aqui, né? Porque cada hora é um flash. A surpresa que a gente tem na presença do Senhor. Aleluia. Amém. E aí aquele homem ligou o rádio. Falei, agora vai ligar o rádio. Gente, aquele frescão, aquele homem ligou o rádio. Aí começou: o Deus do impossível, Ele está aqui. Aleluia. E aquele rádio pequenininho daquele homem, e eu criticando ele porque ele estava trabalhando na minha leitura. Mas Deus faz como quer, como Ele quer, não da forma que você quer. E aquele radinho pequenininho começou a cantar: quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Eu falei: o Senhor fala de um jeito que quebra a gente, né, Senhor? Assim tá forte demais. Mas amém. E o cara olhava pra minha cara assim e olhava pro radinho. Eu falei: eu já entendi. Amém, Deus está falando, né? De manhã, 7 horas da manhã, com rádio alto, todo mundo sem entender nada. Mas o Senhor estava falando. Ele estava o quê? Saindo do natural. Nós precisamos fazer loucuras. E naquela hora eu paralisei, eu saí da minha mesmice, dos meus achismos, para ouvir o que o Senhor queria falar. E naquela manhã o Senhor estava falando comigo: quando tudo diz que não, eu digo que sim. E eu falo como eu quiser, como eu quero, eu levanto o que eu quero. Essa pessoa que você acha que não tem nada a ver, eu levanto para você mostrar que tem a ver. Porque Ele faz assim, a obra não é nossa. E aquele homem, ele começava a gritar, e as circunstâncias dizendo que não. No versículo 9 diz: parou Jesus e disse. O homem desprezado, Jesus parou para ele, porque ele foi um agente de milagre. Ele chamou o sobrenatural de uma forma, eu acredito, eu comecei a imaginar, ele deve ter feito igual aquele cara do ônibus do radinho. Provavelmente as pessoas achavam que ele estava maluco, mas o Senhor estava fazendo. E quem está ligado está recebendo. Aleluia! Jesus parou. Nossa, é muito forte isso. Jesus para, Eliane, para te curar nessa noite. Se você crer, o Senhor está trazendo existência à vida. Jesus para nessa noite e traz vida para você. Por causa da tua adoração, por causa da tua busca, por causa da tua fé. Se tiveres fé, os montes se moverão. Mas você precisa ter fé. Se creres, verás a glória de Deus. Não é através da minha fé que você vai alcançar milagre, nem através do pastor Celso, mas através da sua fé. Você tem que crer. Sabe qual é o nosso mal? Que nós estamos cegos, mas nós estamos ouvindo o que Deus está falando com a gente. A gente não para ouvir a voz de Deus. Se você está numa batalha, você tem que fazer o quê? Guerrear. Mas gente, não, o McDonald's vai viajar. Você acha que você vai vencer? Não vai. Você vai vencer no joelho, é no jejum, é no clamor, é no sobrenatural. Dizendo: sai, diabo, eu repreendo você da minha finança, eu repreendo você da minha família. Espírito Santo de Deus, reina na minha casa. E muitas vezes eu começo a clamar ao Senhor, e as pessoas pensam que eu estou doida. As pessoas pensam que eu estou fanática, porque eles vão achar que você está fanático, porque você está saindo do natural. O poder de Deus para esse mundo é loucura. Aleluia! Deus quer que você seja louco por Ele. Glória a Deus! Comece a imaginar qual foi a vez que você parou a Jesus. Porque Jesus quer parar para você. Aleluia!
Em meio a tantas pessoas, Jesus quer se manifestar a você. Mas Jesus, ele não tem filhos prediletos. Porque só aquele homem foi curado. Se tinha tantas pessoas ali.